cria das divisões de base que está defendendo outro clube nacional pode voltar ao Vasco. A 77 Partia consultou sobre esse jogador, não fez ainda a proposta oficial, mas fez uma consulta sobre ele. YouTuber, que não é jornalista, não tem compromisso de informar o torcedor vascaíno, mas um canal mais de político do Vasco, que sobre o Vasco se achou simplesmente no direito de ameaçar 3 jornalistas que fazem trabalho sério e informando o torcedor vascaíno. Tem canais aqui no YouTube e o cidadão achou que pode ameaçar, eles simplesmente, assim como eu, são a favor da SAF. E um dia depois de vencer o Brusque por 2-0, o elenco vascaíno se reapresentou nessa sexta-feira no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, enquanto os titulares fizeram um treino regenerativo. Na academia, os reservas, ou que entrou poucos minutos de jogo terminar, de um time sub-20, fizeram um jogo treino contra o Arte Azul. Vamos falar tudo isso já já. Salve, salve galera do Vascão! Mais um vídeo para o nosso Vasco em Vasco Velocidade. Antes de mais nada, peço que vocês deem aquela moral, aquela curtida aqui. É a voz da galera vascaína aqui. Todos têm vez. Bom, já mirando o mercado de transferência de julho, o Vasco já começa a se ver possíveis reforços com aval que vai ser a gestora do futebol do clube, sabe Partia, já consultaram sobre como está o Renato Kaiser, jogador que cria das divisões de base do Vasco, jogou até os times sub-20, teve pouquíssimo espaço no elenco profissional, podemos até cravar aqui praticamente sem espaço no elenco profissional. Depois foi negociado, na temporada passada defendeu o Atlético Paranaense e foi vendido do Rubro Negro Paranaense para o Fortaleza, onde ele está nesse momento, jogando, foi campeão cearense, campeão da Copa Nordeste, disputa a Libertadores. Mas como ele não é titular absoluto, não é considerado ainda ídolo da torcida do tricolor cearense, a 77 consultou sobre esse jogador. Não fez proposta oficial, só houve uma consulta. Bom, do lado do Fortaleza, eles negam que tenha havido, como não houve mesmo, alguma proposta oficial, alguma coisa de concreta vinda do Vasco da 77 sobre o jogador. Lembrando que o Renato Kaiser é um dos jogadores mais caros da história do Fortaleza. O Fortaleza pagou cerca de 6 milhões de reais pelo jogador. E até foi respondido de uma forma irônica. Eles querem um Vasco, paguem o que a gente pagou para ele. Só houve uma consulta, mas não se sabe se vai virar algo concreto sobre o atacante, que para muitos foi uma justiça ter saído sem ter tido uma real oportunidade no time profissional. Bom, um certo YouTube, eu nem vou falar o nome do cidadão, do canal do cidadão, para dar audiência a ele, como um dos ameaçados falou, ele quer palco, quer espetáculo para aparecer. Ele ameaçou 3 jornalistas que tem canal já famosos aqui no YouTube. O Lucas Pedrosa, do canal Pedrosa,
o Flávio Dias, no canal Atenção Vascaínos, e o Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaínos. O cara, esses três colegas, que, como eu não vou muito ao centro de treinamento, Moacir Barbosa, porque eu tenho outra atividade também como jornalista, né? E eles vão sempre ao centro, sempre quando estão com a janela aberta para a imprensa, um dia de treinamento, eles vão, seja um dia fazendo sol, fazendo chuva, o mundo se acabando, eles estão lá. Mas eles têm a linha editorial, assim como aqui no Vasco da Cidade. O nosso Vasco tem uma linha editorial democrática, temos, como eu, a favor da SAF, tem colegas que são contra a SAF, enfim, mas que permanece a democracia, mas o cidadão ameaçou os três jornalistas, dizendo, olha só, se não der certo, como diz, se o Vasco não for campeão todo ano com a SAF, vocês terão responsabilidade, vocês vão se ver com isso. Que isso, cara? Quem te deu o direito para iniciar a ameaçar alguém? Você é quem no pão de fila para ameaçar alguém? Eu digo, se acontecer alguma coisa com eles, você vai ser responsabilizado. Já tem, inclusive no teu canal, ameaças com ele. Eu não fui ameaçado porque eu não sou famoso. Mas se eu fosse, provavelmente ele teria me citado, ou eu também ser a favor da SAF. O advogado, o eterno candidato do empréstimo de 5 milhões vai defender essa ameaça? Porque tumultuar o que eles mais sabem. Bom, eu falei como dei solidariedade aos três, né? Inclusive falei que eles deveriam processar o cidadão. O Fábio Azevedo teve a paciência, foi legal de me responder, falou assim, eu não vou dar palco para esse cidadão, que tudo que ele quer é espetáculo. Ele tem razão, mas ele tem o alcance, tem não sei quantos mil inscritos, que devem ter a mesma ideologia desse cara. E infelizmente isso acontece muito na internet por falta de manifestação séria para cobrir esse tipo que para mim é crime. Um dia depois do Vasco vencer o Brusque por 2-0, o elenco vascaíno se reapresentou no centro de treinamento Moacir Barbosa, e enquanto os titulares fizeram treinamento regenerativo na academia, os que não entraram em campo contra o Brusque ou jogaram poucos minutos, fizeram um jogo-treino contra o Arte Sul, entre eles o Getúlio, que jogou apenas 2 minutos contra o Brusque, porque sentiu mal e foi substituído pelo John Chances. Ele participou normalmente da atividade, já está melhor do mal-estar que pediu, dele ir até o fim contra o Brusque, fez um dos 2 gols do Vasco, na vitória de 2-1, do time reserva sobre o Arte Azul. Foi uma atividade dividida em 3 tempos de 35 minutos. No tempo extra, o técnico Zé Ricardo avaliou o time sub-20, muitos que não estão tendo espaço num elenco profissional, entre eles o mais conhecido, o Meter, né? O Lucas de Oliveira, que depois daquela atuação
horrível contra a Chapecoense, não teve mais espaço no time profissional, jogaram, né, nesse tempo extra, e nesse tempo extra o Vasco perdeu o Arte Azul de 2-0. Né? Depois da atividade, um elenco vascaíno vai ter sua merecida falta. Merecida porque o time está lá no G4, em terceiro, nem sei quanto terminou o jogo, ainda não vi o resultado do jogo Bahia e Tombense. Se o Bahia perdeu, o Vasco continua em segundo lugar. Se o Bahia venceu ou empatou, o Vasco vai fechar a rodada em terceiro com 17 pontos. Mas enfim, o time está merecendo esses 2 dias de descanso. O elenco se apresenta na segunda-feira no centro de treinamento Moacir Barbosa, já começando a atividade, mirando o jogo de quinta-feira contra o Grêmio às 8 da noite em São Januário. Então é isso, galera. Recapitulando, a 7-7 já está monitorando alguns possíveis reforços, inclusive consultou como está a realidade do Renato Kaiser do Fortaleza, um babaca do YouTube se achou no direito, se além do bem e do mal, e ameaçar jornalistas que trabalham sério pelo clube. Pode ter nossas divergências de fontes diferentes e tudo mais, mas são caras que estudaram jornalismo, que trabalham sério, e o cara se achou no direito de ameaçar trabalhador. E o elenco vascaíno se representou, os titulares só fizeram a atividade física, enquanto os reservas venceram em dois tempos de 35 minutos. Venceram o Arte Azul. E o time sub-20, que fez o tempo extra, perdeu para o Arte Azul de 2-0. Então até isso. Bom final de semana para a galera, toda a família vascaína. E até segunda com a atividade do Vasco. Já. Até mais.